Olá, senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nossa videoaula aqui, né, do módulo de inspetor de equipamentos. Bom, conforme nós estávamos vendo com relação às outras videoaulas, nós estávamos lidando com os equipamentos estáticos, né, mais especificamente as caldeiras, e paramos no ponto em que falávamos sobre os tipos de causas, né, de acidentes causas que poderiam ocasionar um acidente, né, com relação a uma caldeira. Bom, então, como todos já sabem, meu nome é Rafael e vamos continuar a nossa videoaula aí partindo do princípio de choques térmicos. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Choques térmicos. Os choques térmicos acontecem em virtude de frequentes paradas e recolocação em marcha de queimadores. As caldeiras suscetíveis a essas condições são aquelas que possuem queimadores com potência excessiva ou queimadores que operam em on-off, ou seja, que não modulam a chama. As incrustações das superfícies também favorecem os efeitos dos choques térmicos. Qual é o primeiro entendimento que temos que ter, senhores? Olha só, o princípio básico de entendimento do choque térmico é qual? O quente no frio. Ponto. Agora, como isso se aplica a caldeiras? De forma muito simples. Quando a água, senhores, ela adentra, ela entra no tambor da caldeira, ela ainda se encontra em temperatura ambiente. E temperatura ambiente em relação, né, a temperatura ambiente em relação à temperatura de trabalho, a temperatura interna da caldeira, é uma temperatura extremamente fria, uma vez que a caldeira trabalha na casa de centenas de graus Celsius. Uma água em temperatura ambiente ela é uma água de fato muito fria. E esse contato de imediato entre a água em temperatura ambiente, que é uma água fria, em contato com a superfície, a temperatura quente, né, seja do metal ou seja até mesmo da atmosfera interna da caldeira, gera o que chamamos de choque térmico. De uma forma inicial, é esse entendimento que devemos ter sobre caldeiras. Correto? Então, continuemos com a leitura. Outras situações de ocorrência de choques térmicos são quando a caldeira é alimentada com água fria, ou seja, aqui ó, menos de 80 graus Celsius, ou seja, de 80 graus Celsius para baixo, para uma caldeira é considerado uma água fria. Para vocês verem a quanto a caldeira trabalha, né? Quantos graus Celsius a caldeira costuma trabalhar. Ou com a entrada de água quente nas regiões frias. Evidente, senhores, que algumas áreas a água terá uma temperatura maior e na maioria a caldeira vai ter uma temperatura maior. Mas o princípio que nós não precisamos esquecer, nós não devemos esquecer é que para que haja choque térmico tem que haver uma diferença de temperaturas entre uma coisa e outra, uma diferença brusca de temperatura entre um componente e outro. Continuando. Os problemas com choques térmicos acontecem com mais frequência com as caldeiras flamotubulares, especialmente com aquelas com câmara de reversão traseira seca. Ou seja, as caldeiras flamotubulares, por terem os seus vapores, né, os seus fumos que passam por dentro dos tubos, eles possuem uma probabilidade de gerar um choque térmico muito maior, uma vez que quando você tem, no caso, né, que foi citado, a câmara de reversão traseira seca, ela faz com que haja uma diferença de temperatura muito grande entre a água e a própria estrutura da caldeira, né? O que, consequentemente, provoca o seu choque térmico, certo? Então, mais uma vez, embora você tenha ali uma especificação, poxa, a caldeira flamotubular é a que mais acontece, mas ainda assim ocorre por conta do diferencial de temperatura. Continuamos a nossa leitura. Falha operacional também pode contribuir para a ocorrência de choques térmicos. Bom, óbvio, se você tem uma injeção de água irregular na sua caldeira, consequentemente, os feixes tubulares, né, que estão aquecidos, no caso das flamotubulares, eles vão superaquecer, porque vai haver a passagem do fumo, mas aquela temperatura que deveria ser equilibrada pela injeção de água
ela não vai ser equilibrada. Por quê? Porque a injeção de água que estará sendo injetada ali, por assim dizer, não será suficiente para conter, para equilibrar aquele excesso de temperatura, aquele excesso de calor, né? Aquele calor gerado, aquele calor liberado pelo seu feixe tubular. Então, quando você reinjetar uma quantidade decente de água, é que vai haver o choque térmico. Por quê? Porque aquela temperatura daquele feixe tubular ele já vai estar extremamente acima do que a temperatura prevista, na temperatura que deveria estar, né, em equilíbrio contínuo. Por isso, mais uma vez, pode ocorrer o choque térmico. Logo abaixo, isso pode acontecer quando, após uma redução excessiva do nível de água por um motivo qualquer e com parte da superfície de aquecimento sem refrigeração, o operador faz injetar água na tentativa de restabelecer o nível normal, como eu acabei de lhes dizer, senhores. Em situações como esta, deve-se adotar como medida correta a cessação imediata do abastecimento do combustível dos queimadores. Por quê? Porque se você reduz, ao invés de você aumentar a água, a injeção de água para tentar resfriar, né, para tentar equilibrar aquela temperatura, se ao invés disso você reduz o abastecimento do seu queimador, consequentemente a quantidade de combustível queimado será menor e, em consequência a isso, o que será menor também? A passagem de fumo. Se a passagem de fumo pelos feixes tubulares são menores, ou por dentro ou por fora do feixe tubular, tá, senhores? Só especificando isso. Se a passagem do fumo for menor, se o fluxo de fumo for menor, consequentemente, a temperatura vai diminuindo, né? Gradativamente ali, ela vai ficando cada vez menor. E aí sim, vai se equiparando cada vez mais com a temperatura da água, o que vai impedir a sua causa, né? A causa de choque térmico. Então, saindo de choque térmico, vamos aqui falar de defeitos de mandrilagem. Primeiramente, mandrilagem. A mandrilagem é a operação de expansão dos tubos junto aos furos dos espelhos da caldeira, certo? E a expansão é feita, portanto, nas extremidades dos tubos por meio de um dispositivo cônico chamado mandril e que gira em torno do seu eixo axial, ou seja, ele tem aquele giro em torno do eixo, do próprio eixo axial. Através da mandrilagem, os tubos ficam ancorados com a estanqueidade devida nos espelhos das caldeiras flamotubulares ou nas paredes do tubulão das caldeiras aquatubulares. A estanqueidade pode ficar comprometida se no momento da mandrilagem houver corpos estranhos na superfície externa da extremidade dos tubos ou nas paredes dos furos. Óbvio, né, senhores? Porque se a estrutura fica comprometida, o que acontece por que essa presença desse corpo estranho, por que compromete a sua estrutura? Porque a partir do momento que você sofre o efeito da mandrilagem com a presença de algum corpo ali, aquele corpo involuntariamente tem influência direta, certo? Sobre o seu metal, sobre a sua chapa. E o que vai acarretar, sem dúvida, em uma redução da sua resistência, né? Da resistência do material, propriamente dito. Vamos continuar. Problemas podem também ocorrer se o processo de mandrilagem não for bem controlado, promovendo o aparecimento de trinca nos espelhos, entre os furos e ou nos tubos. Ou seja, se você não tiver o controle certo da sua mandrilagem, você vai ter a aplicação de uma força superior àquela tolerada, aquela que estaria dentro dos parâmetros de controle, o que faria com que houvesse o aparecimento de prováveis trincas, né? Principalmente na região entre os furos ali. Para melhorar a estanqueidade no processo de mandrilagem, é necessário empregar chapas com espessura mínima de 3/4 de polegada e a execução de grooves, que são sulcos circulares nos furos. Ou seja, você tem os furos, dentro deles possuem sulcos circulares, como se fossem digitais. Esses sulcos circulares são chamados de grooves, certo? Esses sulcos são inteiramente ocupados pelo tubo após a mandrilagem. Em espessuras superiores a 2 polegadas, são geralmente executados 2 grooves. Os sulcos devem ser executados de modo que não apresentem arestas cortantes, pois estes podem cisalhar as paredes do tubo, trazendo riscos adicionais. Ou seja, se você vai gerar aquele sulco, você não pode deixar nenhuma espécie de canto vivo, né, que possibilite
uma danificação física, né, uma danificação mecânica do seu tubo quando ele passar por ali. Saindo de defeitos de mandrilagem, né, dos possíveis defeitos de mandrilagem, vamos agora falar sobre as falhas em juntas soldadas. O processo de soldagem é muito aplicado na fabricação de caldeiras, ou seja, possui solda de tubos, solda de espelhos, solda de tubulões, solda de reforços, distais e etc. Ou seja, muitos componentes da caldeira, senhores, é soldado. Né? Muitos componentes são soldados para que haja a união entre um elemento estrutural e outro. Portanto, falha em juntas soldadas aumentam os riscos de acidentes nas caldeiras, pois representam regiões de menor resistência do metal. Então, o que acontece? Falha nas juntas soldadas, como toda junta soldada em qualquer elemento, em qualquer equipamento, em qualquer tubulação, pode representar o quê? Pode não, consequentemente representa uma região de menor resistência do metal, porque afinal de contas, a solda ela já é uma união entre uma parte e outra. Se aquela solda possui alguma falha, alguma descontinuidade, consequentemente vai haver o quê? Um déficit na resistência daquele material, entendeu? E ali poderia ser um perfeito ponto, né, com relação como dizer, a capacidade de geração de acidentes. Assim. De um modo geral, o Instituto Internacional de Solda classifica os defeitos em grupos. Grupo 1, fissuras ou trincas. Grupo 2, cavidades. Grupo 3, inclusão de escória. Grupo 4, falta de fusão e de penetração. E grupo 5, defeitos de forma. Esses são os defeitos cabíveis a uma junta soldada. Hoje, a maior parte dos fabricantes de caldeiras empregam processos automatizados de soldagem, o que confere assim uma exponencial redução na chance, né, na possibilidade de algum defeito. Sendo o processo a arco submerso que tem apresentado melhores resultados. Nas empresas, tanto de fabricação de tubo quanto de fabricação de certos equipamentos, que utilizam o processo de soldagem automatizado, o principal método é o arco submerso, pois ele tem apresentado os melhores resultados de fato. Especialmente, continuando ali, na soldagem de chapas de grande espessura. Nesse processo é eliminada a necessidade de execução de vários passes, né, passes de solda, como também as descontinuidades de soldagem manual. Ou seja, não vai haver descontinuidade uma vez que a soldagem é feita eletronicamente, feita automaticamente. Proporcionam cordões de solda limpos, alta eficiência, menor incidência de falhas e, do ponto de vista de segurança do trabalho, é pouco nocivo ao trabalhador, porque afinal de contas o fumo da solda ele é altamente tóxico, ele é altamente um teor de câncer, um teor cancerígeno altamente, né, disposto ali. Ele é altamente cancerígeno. Então, para causar uma insuficiência respiratória no soldador, o fumo é ótimo. Porém, se você tem uma soldagem automatizada, você consequentemente não vai haver não vai causar prejuízo, né? Não vai ter nenhum dano prejudicial a nenhum soldador, uma vez que não vai haver ninguém ali a não ser uma máquina. E também não emite radiações e o arco elétrico fica submerso em um pó, chamado de fluxo de soldagem, durante todo o tempo de execução da solda. Sem dúvidas, qualquer que seja o processo de soldagem, esse deve ser executado por soldadores qualificados e segundo processos reconhecidos por normas técnicas específicas. Após as operações de soldagem, as caldeiras deveriam passar por tratamentos térmicos de alívio de tensões ou de normalização para minimizar as tensões resultantes do processo de solda. Para garantir segurança à caldeira desde sua construção, é fundamental que suas juntas soldadas sejam controladas por ensaios não destrutivos, tal como o exame radiográfico. Ou seja, não é porque foi feito por uma máquina que a gente deve descartar a possibilidade de descontinuidade. Muito pelo contrário, tem que ser feita a inspeção, né? No caso ali foi citado a radiografia, embora a probabilidade de que haja uma descontinuidade seja muito inferior, mas é necessário sim que haja um exame não destrutivo, um ensaio não destrutivo sempre. Alterações na estrutura metalográfica do aço. Bom, devido à alta capacidade de produção do vapor, ocorre nas caldeiras que operam a pressões elevadas a decomposição da água
com o consequente desprendimento do oxigênio e de hidrogênio. O gás de hidrogênio, H2, difundindo-se na estrutura do aço, atua sobre a sementita, que é o Fe3C, né, que confere dureza e resistência ao carbono, decompondo-a em ferrita e carbono, o que reduz a resistência do aço. Ou seja, a presença do hidrogênio, né, do H2, do gás hidrogênio no caso, seria o H2, em contato com o aço, ele retira, né, ele decompõe em ferrita e carbono e, consequentemente, acaba dando uma reduzida na resistência do aço, ou seja, ele é prejudicial à resistência mecânica do aço. Continuando, o gás hidrogênio ainda pode reagir com o carbono produzindo CH4, que é o gás metano, que provoca um empolamento do aço, ou seja, a formação de protuberâncias superficiais. São aquelas bolinhas, né, que se formam como se fosse na segunda camada do aço ali. Isso é extremamente prejudicial, sem contar a probabilidade de geração de pontos de corrosão. Certo? Corrosão, item no qual vamos começar agora. Aqui, ó. Corrosão. Um dos principais responsáveis pela degradação das caldeiras é a corrosão, que age como fator de redução da espessura das superfícies submetidas à pressão, ou seja, temperatura elevada, pressão elevada, mais essa atuação desses gases gerados provocam, né, com o passar do tempo, a corrosão do material. Continuando, a corrosão não é sentida pelos instrumentos de operação da caldeira, ou seja, os pressostatos e as válvulas de segurança não detectam sua evolução porque não é acompanhada por elevação de pressão de trabalho. Ou seja, os equipamentos de segurança não têm a capacidade de te indicar se há um ponto de corrosão ou não. Certo? Isso aí é uma coisa que realmente você terá que fazer nas manutenções, certo? E que, caso você não veja, os indicadores só irão, de uma certa forma, lhes mostrar que há algum defeito, algum ponto de corrosão ali, quando a corrosão já estiver no estágio extremo. O que significa? Se já houver uma corrosão que causou um furo, uma corrosão que haja uma perda de massa muito grande do seu metal, certo? Aí o indicador vai dar por meio de aumentos de temperatura ou não aumento de temperatura, ou um aumento elevado da pressão, ou justamente um aumento, uma redução da pressão mais do que o normal. Aí sim seria um indicador, mas a nível direto não existe um indicador de corrosão, né? Um aparelho que indica assim, não, aqui está tendo tanto de corrosão, a não ser a medição de espessura, que faz parte da própria manutenção. Continuando, a corrosão avançada das partes da caldeira podem ser causas de explosões, até mesmo em pressões inferiores a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, certo? Ou seja, corrosão, como eu acabei de lhes dizer, alteram parâmetros de trabalho internos da caldeira. Se altera parâmetros de trabalho interno, isso vai gerar o quê? Como se fosse uma bola de neve. E culmina, né, na parte em que ocorre um acidente, podendo ser até uma explosão. Portanto, o avanço da corrosão em caldeiras só pode ser detectado por meio de inspeções minuciosas do equipamento, que são obrigatórias por lei. São aquelas que eu falei, a inspeção visual daquilo que a gente pode ver e da medição de espessura daquilo que a gente não pode ver. Temos aqui o exemplo de uma corrosão interna, pontos de corrosão interno, e pontos de corrosão externa do nosso tubo, né, do nosso feixe tubular. A corrosão nas caldeiras aquatubular podem ocorrer tanto nas partes em contato com a água, que seria a corrosão interna, como nas partes em contato com os gases, que é a corrosão externa, né? No caso das aquatubulares. Bom, a corrosão interna. Esse tipo de corrosão se processa sob várias maneiras, segundo vários mecanismos. Entretanto, é sempre consequência direta da presença de água com impurezas, né? Com que as próprias impurezas, os próprios sais presentes na água, né? Quando em contato com ferro nas diversas faixas de temperatura. Normal, como toda água em contato com ferro com o tempo, ele acaba oxidando. Com aço, né? No caso, ferro, aço. Oxidação generalizada do ferro. O aço dos tubos e chapas, antes da colocação em marcha das caldeiras, apresenta uma fina camada da ordem de 50 microns, protetora contra a corrosão, chamada magnetita, que é a Fe3O4, que apresenta uma coloração escura, densa e aderente. No funcionamento da caldeira, essa camada protetora está constantemente sendo quebrada e reconstruída e é muito resistente
e é muito resistente a alguns agentes químicos, né? Que é, por exemplo, o ácido nítrico. Entretanto, quando sofre a ação de agentes físicos, tais como choques térmicos, dilatações, e a ação de agentes químicos, tal como a soda cáustica, o oxigênio, quelantes de tratamento de água, etc. A magnetita deixa de existir e inicia-se a oxidação do ferro, resultando na formação de outros óxidos não protetores do aço. Ou seja, senhores, esse revestimento, essa magnetita que reveste o aço com finalidade de protegê-lo, ele não tem uma resistência, né? Ele resiste até um certo tempo, mas ele não tem uma total resistência aos agentes químicos, né? Aos choques térmicos. Portanto, pode-se dizer, né? Pode-se entender, inclusive, que todos os agentes químicos, a soda cáustica, o oxigênio, aqueles gases gerados, os choques térmicos, eles acabam vencendo esse revestimento, o que expõe totalmente o seu aço aos agentes químicos, né, aos agentes corrosivos, e acaba assim gerando a oxidação, certo? Bom, vamos falar agora sobre corrosão galvânica. Ocorre quando dois metais diferentes estão em presença de um eletrólito, gerando uma diferença de potencial, que é chamada de DDP. E, de consequência, um fluxo de elétrons. Nas caldeiras, o par galvânico pode ser originado quando partes metálicas de cobre ou de níquel ou de outro metal se desprendem pela erosão, cavitação de tubulações ou de rotores de bombas e se alojam em ranhuras ou pequenas folgas entre as partes da caldeira. O aço, atuando como anodo, é o elemento mais prejudicado quanto à corrosão. Bom, sabemos, senhores, que para uma corrosão galvânica existir, é necessário que tenha um metal de origem mais nobre e um metal de origem menos nobre, certo? Nesse nosso caso das caldeiras, o aço, infelizmente, ele é o metal de origem mais nobre. Se ele é o metal de origem mais nobre, ele tem a tendência de se oxidar, ou seja, de ceder elétrons, né, de perder massa para o metal menos nobre. Por conta disso, toda vez que há o contato entre um metal menos nobre e um metal mais nobre, há consequentemente uma DDP, que é a diferença de potencial, o que causa ao metal mais nobre, no nosso caso aqui o aço, né, que ele é o anodo, acaba sendo o elemento mais prejudicado, né, e a consequência disso é a sua corrosão. E a corrosão por aeração diferencial. Isso ocorre em geral nas caldeiras flamotubulares, em que o oxigênio dissolvido na água provoca a corrosão dos tubos superiores. Ou seja, quando você vaporiza, você de uma certa forma libera oxigênio. Quando você libera o oxigênio, esse oxigênio mesmo, ele é o responsável pela corrosão aeral, pela diferença, né, de potencial entre um elemento e outro. Os tubos submersos estão submetidos a menores concentrações de O2, comparados à região acima da superfície da água. Daí o nome de aeração diferencial. Foi como eu lhes disse, acabei de lhes dizer, senhores. O oxigênio liberado, ele tem o quê? Um potencial diferenciado do oxigênio normal acima da superfície. Por isso o nome de aeração diferencial. Essa diferença de concentração de oxigênio forma uma pilha, em que o anodo é formado pela parte menos aerada, no caso o nosso aço. Como na pilha galvânica, o anodo nesse caso também é a região que apresenta corrosão mais severa e, sendo localizada, viabilizará o aparecimento de pits. Pits são aqueles pontozinhos, né, que a gente pode observar em algumas corrosões, né, que você tem vários pontinhos de corrosão. Aqueles pontos são chamados de pits. Né? É um modo de corrosão, uma forma de corrosão por pits. Aqui, ó, o que são pits? Cavidade na superfície metálica com fundo angular e com profundidade maior do que seu diâmetro. Ou alvéolos, né, que já é o contrário do pit, que são aquelas, em vez de ser para dentro como furos, serão para fora, né, alvéolos. Cavidade na superfície metálica com fundo arredondado e profundidade menor que seu diâmetro. Nas caldeiras aquatubulares, a aeração diferencial ocorre no tubulão superior e nos purificadores de vapor. Temos a corrosão salina, que acontece quando existem concentrações elevadas de cloretos que migram para ranhuras ou regiões sem proteção de magnetita. Os cloretos podem se alojar sob camadas porosas que se formam sobre os tubos. Em particular, o cloreto de magnésio se hidrolisa, formando ácido clorídrico, atacando quimicamente o ferro da caldeira.
Em geral, os cloretos na presença de O2, que é o gás oxigênio, catalisam a reação da magnetita com o oxigênio, resultando na hematita, o que é um óxido não protetor. Ou seja, senhores, esses cloretos, certo? Eles, além de vencerem a proteção da magnetita, eles ainda reagem com elementos presentes, formando o quê? A hematita, que ao invés de ser a magnetita, se torna a hematita, que é um óxido não protetor, causando essa corrosão, evidentemente. Fragilidade cáustica. Esse é um modo de corrosão em que o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, em concentrações acima de 5%, migra para fendas ou outra parte em que não existe a camada protetora de magnetita e reage diretamente com o ferro. Ou seja, como ele mesmo disse, modo de corrosão em que o hidróxido de sódio, soda cáustica, em concentrações acima de 5%, ela migra para fendas onde não haja a proteção da magnetita e ela acaba reagindo diretamente com o aço, causando assim a sua corrosão. Corrosão por gases dissolvidos. A água da caldeira pode se contaminar com gases, especialmente o gás sulfídrico, que é o ácido sulfídrico, que é o famoso H2S, extremamente nocivo à vida humana. É capaz de matar em questão de segundos. Decorrente da poluição atmosférica ou pelo seu tratamento com sulfito de sódio. O H2S reage com o ferro, dando origem ao sulfeto de ferro, que se apresenta sob a forma de manchas pretas. O gás carbônico, CO2, torna a água ligeiramente acidificada, viabilizando a formação de pits. Ou seja, mais uma corrosão, com a atuação de gases esses que geram pits, na sua estrutura metálica. Pits de corrosão. A erosão. Outro fator que também age na redução da espessura é a erosão. Esse fenômeno pode acontecer de diversas maneiras nas caldeiras. Nas caldeiras flamo-tubulares, pode ocorrer, por exemplo, na alimentação da água pela bomba em que o jato de entrada, podendo conter partículas pesadas, ou seja, areias e componentes metálicos, entre outros, incide sobre a parede externa da fornalha, causando seu desgaste. Ou seja, é bem, senhores, aquilo que nós vimos nas aulas de geografia, os agentes erosivos, a própria erosão, o contato ali, aquele atrito dessas partículas em relação à superfície metálica, a nível imediato não causa dano nenhum, mas a nível a longo prazo, a curto prazo não, mas a longo prazo, causa um desgaste enorme na sua estrutura metálica. Desgaste esse que possui o nome de erosão, certo? Aqui temos a avaliação da redução de espessura em tubulação de caldeira devido à erosão. O inspetor aqui está fazendo a verificação para verificar o percentual de perda que se teve por conta da erosão. A erosão pelo vapor pode acontecer em sedes de vedação de válvulas de segurança, porque é onde você tem a liberação ou impedimento da passagem do fluxo, o que haveria choques de partículas. Essas válvulas são normalmente fabricadas para resistir à ação abrasiva da passagem do vapor em regime de solicitações normais, ou seja, quando a válvula é aberta apenas em situações de emergência e de testes, certo? Não mais que isso. Entretanto, quando outros controles de pressão não estão presentes ou não funcionam, a válvula de segurança deixa de ser um acessório de emergência e passa a funcionar com maior frequência, desgastando de modo excessivo e reduzindo muito a vida útil do disco de assentamento. Nas caldeiras aquatubular, a erosão é frequentemente ocasionada por sopradores de fuligem desalinhados, que direcionam um jato de vapor sobre os tubos em vez de entre eles. Ou seja, aquelas próprias fuligens, aqueles próprios resíduos, eles são agentes erosivos, eles causam erosão nos feixes tubulares. Então é evidente que o procedimento correto é que esses sopradores eles estejam apontados entre eles, um para o outro, não para os tubos. E temos também aqui, senhores, a cavitação. A cavitação também é uma forma de degeneração dos materiais, podendo ser responsável pela redução de espessuras.
Seu mecanismo é caracterizado pelo quê? Pela ação dinâmica resultante da contínua formação e colapso de bolhas e gases ou vapores no meio líquido sobre uma superfície. Senhores, isso ocorre principalmente em rotores de bombas. E veremos isso mais à frente. Sua ocorrência é muito comum em bombas centrífugas, como eu acabei de lhe dizer, né? Com pressão de sucção deficiente, dobras, cotovelos e derivações de tubulações e válvulas. Ou seja, cavitação, senhores, são aquelas pancadas propriamente dito, por assim dizer, que são dadas por conta de formação de bolhas de ar, né? O que torna o fluxo do líquido não contínuo, né? É um fluxo que não tem somente a passagem do líquido, existe a formação dessas bolhas de ar que, consequentemente, causam o choque, né? O choque dessas mesmas bolhas com a sua estrutura metálica, o que causa o que diz, né? O que se traduz como cavitação e, consequentemente, causa também uma redução de estrutura metálica, né? Redução da perda de material, uma degeneração metálica. Certo, senhores? Bom, e com isso, nós encerramos aqui mais uma videoaula. Espero que os senhores tenham entendido um pouco sobre esses causadores, né, de danos, prováveis causadores de danos na sua estrutura da caldeira. E na próxima aula a gente continua aí com eles, certo? Temos muito mais itens ainda a ver, certo? Então, eu deixo aqui o meu tchau, fiquem com Deus e até a próxima.